Então, o primeiro que vai falar conosco hoje à noite é o Mários, graduado em Pedagogia e bacharel em Direito, coordenou o Serviço de Integração do Trabalho da Fundação Catalã de Síndrome de Down de Barcelona, de 1996 a 2006, quando passou a atuar como diretor de serviços da Fundação Catalã. O tema será Entraves e Desafios da Contratação da Pessoa com Deficiência, a infantilização e o trabalho. Oi, tudo bem? Muito bem. Tá ouvindo direitinho aí? Muito bom. Obrigado, Cláudio, então, pela introdução. Muito obrigado pelo convite também. Obrigado à Fundação. Fiquei muito contente com o convite. É a terceira vez que eu sou chamado para vir nesta terra maravilhosa. Já aprendi algumas coisinhas de português. Eu vou tentar falar uma que outra coisa, mas eu vou principalmente falar em espanhol. Infelizmente, desta vez nós temos uma mensagem. Eu acho que não mudou muito da última vez. Nos outros anos a gente tinha a mesma mensagem, não houve grandes mudanças. A Espanha, como vocês sabem, está passando por uma crise terrível, por uma crise sem precedentes. Lógico, isso não é motivo para nós termos essa estagnação. Acaba explicando um pouco porque o trabalho está em falta na Espanha. Os serviços de apoio ao trabalhador, as entidades que trabalham arrumando empregos para as pessoas com deficiência acabaram sendo afetadas realmente nessa crise toda que aconteceu na Espanha. Algumas delas acabaram até fechando as portas. Os governos e as verbas, tanto no nível estadual quanto no nível do governo da Espanha, acabaram sendo reduzidas também. No que diz respeito às políticas ativas de emprego, acabaram caindo mais ou menos 95% as verbas. Então isso já mostra realmente como as coisas estão ruins. Além disso, temos algumas empresas que acabaram fechando as portas, empresas que fizeram grandes alterações nos trabalhadores que eles tinham, acabaram demitindo muitos trabalhadores. Então a mensagem talvez seria um pouquinho diferente que das outras vezes. Antigamente eu falava, olha, não está indo muito bem, as coisas não estão perfeitas, mas uma hora vão melhorar. Hoje eu trago uma mensagem um pouquinho diferente, porque agora as coisas não estão iguais, estão piores, na verdade. Aqui a mensagem é um pouquinho diferente, do ponto de vista de contratação, de emprego das pessoas com deficiência. E não só com as pessoas com deficiência, mas também as pessoas no geral. Não é um panorama muito positivo, não. Bom, hoje falar de qualquer questão relacionada com os direitos das pessoas com deficiência obriga necessariamente a colocar as coisas num contexto, num momento que é realmente determinado pela aprovação da convenção. Eu não vou entrar em detalhes, eu acho que ontem nós ouvimos bastante já a respeito da convenção, mas eu gostaria que vocês emprestassem seus ouvidos para eu falar a respeito de dois detalhes que eu acho que podem ser bem interessantes quando nós falamos de trabalho. Como vocês bem sabem, nós temos um documento que não reconhece novos direitos, na verdade. São direitos que já eram reconhecidos legalmente pelo fato de serem cidadãos, mas agora temos uma vontade mais clara de revisar e talvez redigir uma nova fase nesse cumprimento dos direitos. Uma prova dessa nova mudança são as mudanças que alguns países que acabaram assinando a convenção fizeram no que diz respeito à legislação desses países.
Espanha, lógico, não é a exceção. A Espanha também, no momento de fazer parte da convenção, teve que refazer uma porção de leis e de normas, e isso, lógico, faz com que nós pensemos que os direitos, na verdade, não eram muito respeitados antes da convenção. Nós tivemos que esperar um duplo reconhecimento da convenção para poder começar a mudar as coisas. Por outra parte, há uma questão mais novedosa, digamos, no que diz respeito à legislação. Agora tem uma renúncia muito clara da simplificação clássica que nós tínhamos antigamente na definição da deficiência da pessoa, e agora nós temos diferentes barreiras que são consideradas nas novas definições e que são barreiras que a pessoa enfrenta todo dia e que acabam limitando a sua participação. Eu acho que isso é muito importante, porque nós vamos ver isso mais para frente, como acaba sendo importante esse novo reconhecimento. Umas 2 ou 3 semanas antes de eu chegar no Brasil, eu tive a oportunidade de ver o lançamento de um livro, Alexander Sorien. Não sei se vocês conhecem esse autor, talvez algum de vocês já leu, mas é uma pessoa que tem uma deficiência considerável, importante. Ele tem uma paralisia cerebral e passou bom tempo da sua vida num centro lá em reclusão, isolado. Ele saiu daquele centro de reclusão, digamos, desse isolamento, estudou e hoje é um escritor muito reconhecido, é uma pessoa que podemos dizer que é um pensador, um filósofo dos nossos dias. Houve vários colegas comigo ali na apresentação do livro e eu lembro que ele falava muito dessa questão das barreiras sociais, ele falava muito também da deficiência. Ele falava, olha, a deficiência está no olhar do outro. É o outro que faz com que você seja deficiente. Não é você mesmo. Com a convenção, então, nós temos uma mudança. Agora entendemos a deficiência de forma diferente. Agora a deficiência não é da pessoa, é da sociedade. Agora nós temos que entender que a sociedade é responsável por não poder ter mecanismos apropriados para fazer com que a pessoa possa participar. Estamos, então, atravessando um momento muito interessante, muito promissor também. Nós estamos saindo desse cenário diferente, um cenário que não era como o cenário que a convenção descreve. Lógico, não foi da noite para o dia, na verdade, há um caminho que já foi trilhado, há uma série de coisas que foram feitas para mudar a percepção da sociedade, para mudar a forma em que a sociedade percebe a deficiência. Fica claro que houve avanços importantes, logicamente. Muito pouco tempo atrás, vocês lembram que tínhamos políticas que estavam orientadas à rejeição, ao esquecimento, a isolamento das pessoas. E na maioria dos países fomos evoluindo aos poucos para políticas mais assistencialistas, né, que acabaram sendo baseadas em ideias da pessoa com deficiência como uma pessoa que precisava de algum tipo de cuidado médico ou psicológico ou social. Esse avanço nas políticas sociais, em muitos casos, não veio acompanhado de uma criação das condições próprias para que essas pessoas possam realmente curtir ou aproveitar as condições de igualdade como qualquer outro cidadão. Eu até arriscaria dizer que é ao contrário. Na verdade, agora nós estamos em situações que ainda não são as melhores. Ainda a pessoa se vê limitada em questões como a educação, o trabalho ou até levar uma vida independente. As políticas de atendimento assistencialistas, ou principalmente assistencialistas, são fundamentadas nessa ideia institucional negativa da pessoa com deficiência. É baseado na crença, na ideia que são pessoas desprotegidas, fracas, incompletas e que não têm opinião.
esse tipo de ideias acabam gerando uma série de atendimento muito intervencionista por parte dos profissionais e, em muitas ocasiões, nós vemos que ocorre uma sobreproteção. Essa sobreproteção pode levar à anulação da pessoa como cidadão. Mas lembrem sempre que a ideia nem sempre acabou sendo tão ruim. Na verdade, há pessoas que estão mudando agora. Lógico, não há má intenção, não é uma questão de má fé, como antigamente nós falávamos de isolamento, de reclusão, de esconder nossas pessoas com deficiência. Esses dois tipos de atendimento que nós temos geram dois tipos de barreiras com as quais a pessoa com deficiência acaba esbarrando e que acaba, lógico, impedindo o seu desenvolvimento pleno como cidadão. São barreiras que acabam limitando muito a pessoa, seja da rejeição ou seja da sobreproteção e a falta de confiança. Mas sempre, seja lá como for, é anulação. Tanto faz para mim se eu sou rejeitado ou se ninguém confia em mim, para mim é a mesma coisa. Eu sou anulado, afinal. Além disso, como eu já falei, essa última, essa mais recente, é um pouquinho mais disfarçada, digamos, mas é também muito, muito ruim, porque para a pessoa a percepção é a mesma, ela está sendo ignorada. A convenção hoje é uma luz no fim do túnel, é um novo paradigma no relacionamento que tem as pessoas com a sociedade e também com os níveis de governo. Traz uma série de mudanças importantes na forma como nós entendemos a deficiência e essas novas mudanças deveriam ser importantes para acabar gerando mudanças nos ambientes da pessoa. Nós podemos colocar a pessoa agora com deficiência num papel bem diferente ao papel que nós estamos acostumados nos últimos anos. Essa mudança no paradigma deve levar a uma mudança também na percepção das pessoas, a percepção da deficiência por parte da sociedade. Nós agora vamos ter um novo cidadão, um cidadão que antigamente não existia. Essa relação pode ser simples às vezes. Essa relação pode ter às vezes 4 elementos, mas eu acho que esses 4 elementos podem ser muito interessantes. Primeiro temos o poder da lei, da legislação, fazer leis abertas, leis de igualdade, leis que podem em ocasiões também ser leis de rejeição. Aqui com isso nós podemos ter de atendimento determinado dependendo daquilo que vem da legislação. Se a lei é uma lei pela igualdade, a atitude da sociedade vai ser pela igualdade. Ao mesmo tempo, esse tipo de políticas de atendimento, nós vemos que elas configuram uma valoração da pessoa. Essa valoração da pessoa é aquela que socialmente é mais aceita. E também gera a percepção, a autopercepção da pessoa com deficiência dele mesmo. Como o Dr. Carlo Lepre falou ontem, a autopercepção é criada através da percepção das outras pessoas, daquilo que as pessoas pensam e entendem de mim. Nós vamos ver isso daqui a pouco quando nós começarmos a falar então do mundo do trabalho. Eu acho que tem uma consequência muito clara e um resultado muito, muito simples de identificar. Também, quando nós percebemos a forma em que os outros nos sentem ou a forma que os outros pensam de mim, acaba mudando a forma que eu percebo minha própria pessoa. 32 pontos no que diz respeito ao desemprego das pessoas com deficiência, mas a questão preocupante não é isso aí. A questão preocupante é que esse tipo de taxa ou esse tipo de índice de desemprego é calculado com os contratos CLT. E isso é um problema, porque na verdade nós estamos pensando que a população da Espanha, 65% da população não tem esse tipo de contratação. Então estamos falando praticamente de 70% de pessoas com deficiência que não têm trabalho nenhum. Estamos falando de uma população ativa no trabalho de 35% só. Eu acho que é uma questão que deve ser levada em consideração. E essa informação acaba confirmando essa percepção que a Espanha e os espanhóis têm da pessoa com deficiência. Eles percebem que não é uma pessoa trabalhadora e essa sensação acaba logicamente chegando a pessoa e ela acaba acreditando nessa ideia que ela não consegue, que ela não vai dar conta e ela então, lógico, acaba desistindo mesmo antes de procurar algum emprego.
Normalmente você ou está trabalhando ou você está procurando emprego. Mas normalmente a pessoa com deficiência acaba caindo no meio. Nem trabalha, nem procura. Essa ideia da sociedade a respeito das pessoas com deficiência é uma ideia muito preconceituosa, uma ideia que oferece pouco valor para a pessoa no mundo do trabalho. Isso, lógico, acaba gerando um tipo de atendimento, acaba gerando uma série de proteções que são assistencialistas e acaba financiando e criando verbas para fazer serviços segregados, isolados, diferenciados. Os empresários também não percebem que a pessoa com deficiência pode ter um valor enorme para a organização. Eu acho que se eles entenderem isso, nós estaríamos tendo uma discussão diferente. Existem outras barreiras, mas eu acho que a barreira importante é aquela barreira que é baseada no déficit da pessoa, na deficiência da pessoa. Esse é o obstáculo real. Esse é o obstáculo que deve ser vencido. Nós não estamos falando nem de treinamento, nem de alfabetização, nós não estamos falando de capacidade. Tem um monte de gente lá que consegue trabalhar, mesmo não conseguindo ler e escrever direito. Lógico, às vezes acaba sendo uma barreira, mas eu acredito que a barreira principal é o preconceito. Essa é a barreira principal. A valorização negativa, a valoração negativa. Mas, mesmo assim, nós temos que trabalhar, nós temos que continuar adiante. A relação da pessoa com a deficiência e o trabalho é uma relação que eu acredito que deve se alimentar simultaneamente. Existem as barreiras, nós estamos falando disso. Há alguma série de questões que dificultam o acesso dessa pessoa no mundo de trabalho, mas eu acho que o trabalho também traz uma série de benefícios que podem fazer com que a pessoa amadureça, cresça como pessoa, faça com que a pessoa seja um cidadão melhor, um cidadão mais ciente das suas responsabilidades. Gostaria de falar de uma outra reflexão agora. Isso tá de ponta cabeça? Tá de ponta cabeça, né? Mas não é um problema da Espanha. Esse aqui não é um problema da Espanha. Na realidade, isso está de ponta cabeça não é um problema da Espanha. Falemos de outro tipo de reflexão sobre como a atividade do trabalho pode se tornar um instrumento para facilitar o desenvolvimento de uma pessoa independente. Quase todos concordam que o trabalho constitui uma categoria central da experiência humana, pessoal e social. Uma atividade que transcende o âmbito da economia. Estou falando aqui da população em geral. Sem passar as teorias absolutas do meio do século XX, das mudanças do novo século em termos de valor de sociedade industrializada, fica claro que o trabalho continua e continuará ocupando um papel e um espaço importante na vida das pessoas. Uma prova disso seria exatamente os efeitos psicossociais negativos do desemprego. Tem várias pesquisas que demonstram que as pessoas desempregadas manifestam, em comparação com as pessoas que estão empregadas, uma deterioração psicológica com mais sintomas de depressão e níveis de autoestima mais baixos e sentimentos de infelicidade maiores. O fato de que o desemprego acabe uma diminuição do bem-estar psicológico não quer dizer que toda pessoa que perde o seu emprego ou que trabalha viva a experiência de uma maneira negativa. Tem pesquisas que demonstram que a possibilidade de que uma pessoa desempregada sofra uma deterioração da sua saúde psicológica é maior do que uma pessoa que tem um emprego. Porém, isso depende muito de outros condicionadores, como a classe social, a faixa etária e o apoio social que recebem. Essa relação entre o trabalho e o bem-estar psicossocial das pessoas acontece pelo papel importante desempenhado pelo trabalho.
A psicologia social tradicional distingue entre as funções manifestadas do trabalho e as funções latentes do mesmo, ao passo que cada função manifesta ou manifestada do trabalho é a de fornecer recursos econômicos. As funções latentes seriam, entre outras, as de estruturar o tempo da pessoa, o tempo de trabalho, o tempo de lazer, de fornecer relações sociais diferentes das familiares, de vincular os nossos objetivos individuais com os objetivos coletivos, proporcionando o exercício de uma atividade, proporcionando um status e uma identidade. Essas funções que servem para todo mundo, no caso das pessoas com deficiência, são principalmente importantes, porque têm um papel importante e algumas delas podem representar um instrumento facilitador para o desenvolvimento de sua personalidade como sujeito independente. Como todos aqui sabem, e não vamos repetir isso, as pessoas com síndrome de Down é difícil para elas tornarem-se adultas, a serem maiores, pelo tratamento infantilizador que elas recebem como consequência da percepção social que existe delas, baseadas principalmente nas baixas expectativas. Tem vários exemplos desse tratamento infantil que se dá. Porém, nessa posição infantil, se junta a outras que são situações perigosas, que não favorecem essas pessoas, que na realidade as prejudicam. Lógico que algumas são inevitáveis. Por um lado, a deficiência está presente ao longo da vida da pessoa, porque na maioria das relações que ela estabelece com as outras pessoas são com profissionais, terapeutas, educadores, psicólogos. Tudo que ela faz está agendado, ou seja, não tem espaço livre para intimidade, para ou para lidar consigo mesmo. Tem várias situações que põem essa pessoa numa posição de síndrome de Down. Então, quando nós entramos na fundação, quando a pessoa entra na fundação, você já lembra aquela pessoa de que ela tem a síndrome de Down. Então teremos que fazer um exercício de como nós viveríamos se o tempo todo as pessoas estivessem nos lembrando que nós temos síndrome de Down. Isso acontece, lógico. E lógico que é com as melhores intenções do mundo, buscando uma melhora, mas são inevitáveis. Não sei se é bom ou ruim, mas temos que lidar com essa situação. Mas isso também levará ou porá nesse papel. Tem o papel passivo, ninguém espera nada dessa pessoa e ela assume que ninguém espera nada dela. Então ela ocupa uma posição que põe ele numa posição passiva, ou seja, ele tem um papel social, então a sua identidade está distorcida, que acaba distorcendo todas as outras relações. Fica claro isso? Muitas vezes uma pessoa com a síndrome de Down ocupa um espaço entre o pai e a mãe. Se for maior, vai ser considerado como o filho caçula, e tudo isso acaba dificultando. Encontramos casos em que as pessoas estão numa armadilha, se veem entravadas nesse papel, porque tudo foi desenvolvido com base na deficiência. Isso não tem a ver com a capacidade dessa criança, nem com a sua condição, mas como elas são interpretadas. Eu acho que essa aqui dá pra ver, né? Vamos ver. Essa aqui não ficou de ponta cabeça, mas vamos lá. Tem gente que, lógico, encontra alguma série de dificuldades, mas depois de lutar muito e depois de transpor esses obstáculos, consegue fazer uma porção de coisas.
Tem muitas funções no trabalho que eu acho que nós poderíamos incluir. São funções que para as pessoas com deficiência são muito importantes. Por uma parte, é importante dizer que o trabalho é o caminho pelo qual as pessoas têm um acesso importante ao mundo dos adultos. O trabalho também representa a participação numa organização que pode fazer com que ele tenha um papel mais ativo na sociedade, e o trabalho também ajuda a criar um relacionamento com um grupo, com uma série de pessoas, com uma rede de pessoas que vão ser parte do futuro da pessoa. O trabalho pode também agir como um instrumento de socialização. Faz com que a pessoa sinta a normalidade, coloca a pessoa no papel que ela deveria sempre estar, o papel de adulto, de trabalhador, e esse tipo de sensação vai afastar ele da ideia da deficiência. O trabalho acaba afastando muito a pessoa dessas ideias negativas da sociedade, e afasta a pessoa de uma forma tão boa que a pessoa nunca mais volta a ser a mesma. Vamos ver como o trabalho pode gerar situações em que as pessoas podem vivenciar realmente esse tipo de mudança. Por uma parte, eu diria que tem 3 tipos de mudança que são importantes aqui. O primeiro seria aquela mudança que corresponde ao aprendizado de alguma nova habilidade. Uma habilidade que pode ser cognitiva, uma habilidade mecânica, ou também a aquisição de novas formas de adaptação, tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho. Também as novas crenças, os novos sistemas de pensamento que a pessoa vai assumindo para ela. E também temos uma terceira forma, que é esse novo posicionamento da pessoa nesse ambiente novo, permitindo que ela possa também cobrar coisas, exigir coisas. Ou seja, o trabalho oferece esses três tipos de novidades. Vamos falar mais detalhadamente disso depois. Em relação ao primeiro, que dizíamos que responde à aprendizagem, às habilidades mecânicas e cognitivas, são mudanças que ocorrem no âmbito do trabalho e no seu entorno. A pessoa que entra numa experiência de trabalho aprende a fazer coisas novas no seu espaço de trabalho, coisas que ela aprende dos companheiros. Aprende a se relacionar de maneira correta com os colegas, com os chefes e também às vezes com o público. Conhece pessoas novas, se relaciona de maneira diferente. Essas pessoas, com seus comentários e opiniões, servem de modelo para o novo trabalhador. E encontram problemas que tem que resolver, aprendem a resolver suas situações diferentes, adquirem recursos novos. A outra mudança é a que faz referência às crenças, que são mudanças no nível mais pessoal. Seria a segunda mudança que ocorre no âmbito pessoal, íntimo. Então, nesse ponto, de uma maneira mais concreta, no momento em que a pessoa percebe como elas são percebidas pelos demais e o que esperam dela. Então, o novo trabalhador está na posição de realizar essa nova mudança, que às vezes está relacionado à avaliação que ele faz do seu entorno e como ele avalia a sua realidade imediata. Ela vai mudar a percepção de si mesma e do seu entorno. Seus interesses e desejos vão ser adaptados aos critérios da realidade. Ela vai perceber de que ela é capaz de fazer muito mais coisas do que ela achava que ela conseguia fazer antes. E também do que o seu entorno mais próximo esperava delas. Esse tipo de mudança se manifesta com uma atitude mais aberta ao mundo e com comportamentos verbais e não verbais que são mais adaptativos. Então, a adoção de uma nova postura e atitude em relação ao trabalho e aos companheiros de trabalho. Também mudanças no próprio corpo, porque você muda algumas posturas motoras, tem mais rapidez nos movimentos, uma entonação melhor na fala que demonstra segurança, olhar para a pessoa quando ela está conversando, capacidade, iniciativa para começar uma conversa, para desenvolver temas de conversação, ou seja, mais espontaneidade.
Essa melhora pessoal vem com um aumento do tom e do ritmo da eficiência no trabalho. E por último, que é a última mudança que acontece no âmbito familiar. Então é a partir da mudança da sua percepção que a pessoa é capaz de formular demandas ao seu entorno e transmitir aos seus pais a confiança necessária para que eles possam responder de uma maneira positiva a essas demandas. Então, nesse momento, dizemos que começa um novo posicionamento da pessoa no seu grupo. É a mudança fundamental, pois quando acontece, a pessoa com deficiência está mostrando de que está entrando plenamente na maturidade. E como é que vai querer começar a mudar coisas no seu entorno, que vai fazer coisas que nunca tinha feito antes, que vai querer fazer estabelecer relações com seus pais diferentes das anteriores. Também vai querer deixar de fazer coisas que fazia até o momento. Para que essas mudanças ocorram, é muito importante o papel dos apoios naturais, que é chave. Como vocês sabem, os apoios naturais são as pessoas que interagem com o trabalhador com deficiência de uma maneira comum, normal e espontânea, ou seja, sem colocá-los nesse lugar e mudar sua atitude porque a pessoa tem deficiência. Então, eles vão agir como se a pessoa não tivesse deficiência, ou seja, elas estão ali para atender a pessoa com deficiência, mas permite uma relação determinada com ele. Essas figuras são os companheiros de trabalho mais imediatos, mas também os outros companheiros de trabalho com quem essa pessoa se relaciona, com os chefes e com os clientes, como vemos. São as pessoas que, com o seu comportamento e relacionamento que mantém com a pessoa com deficiência, quando desenvolvem o seu papel, ajudam essa pessoa a fazer o trabalho. E é um modelo positivo. Os apoios naturais oferecem modelos de normalidade, ou seja, comportamentos adultos, opiniões adultas, situações e interesses adequados a uma faixa etária e um critério de realidade que a pessoa com deficiência acaba incorporando. Oferece argumentos para que a pessoa possa mudar seus conceitos, seus pensamentos iniciais. Confia nelas. Mesmo que tenha consciência das limitações, exige com base no seu potencial. Então, esse seja do trabalho com base na sua capacidade. Uma ideia muito importante de levar em consideração, porque na relação entre profissional e pessoa com deficiência está baseada nas dificuldades. A relação entre companheiros de trabalho tem a ver com a potencialidade, com o que pode fazer. Então faz demandas de adulto, que seja responsável pelo seu trabalho. Transmite que se ele trabalhar mal, isso vai ter uma repercussão na organização. Oferece também uma visão que transcende o egocentrismo, porque fica priorizado o objetivo da empresa, dando possibilidade ao eficiente que participe desses objetivos, ou seja, ensina com modelos, exige responsabilidade, mas também gera confiança. E o mais importante é que isso é feito de um papel determinado, um papel de companheiro, de chefe, provocando e facilitando o papel de trabalhador. Como eu disse antes, isso vai tirá-lo desse papel de deficiente. Então essa relação não deve ser imposta nem criada pelo trabalhador com deficiência. O papel do apoio tem que se basear no papel concreto que ele tem que exercer por sua situação na empresa e pelo vínculo natural que ele tem com o trabalhador com deficiência. Então é importante reconhecer que o vínculo entre os companheiros chefes e o trabalhador não se baseia, se baseia numa relação profissional que vai ajudar com que não se perpetue a identidade de deficiente que é criada quando a relação é exclusivamente entre o profissional
e o trabalhador. Faz 3 ou 4 anos, o governo da Catalunha aprovou uma lei para que as empresas que contratam uma cota de trabalhadores entre 6 e 8 tivessem um profissional de apoio. Bom, isso já não existe mais, lógico, por uma questão econômica. Eu, pessoalmente, acredito que é uma das vantagens da crise que isso não exista mais. Porque, na minha opinião, aquela opção é terrível, porque acaba gerando, né, uma série de desvantagens e não permite que a pessoa possa obter um benefício do que nós vimos. A pessoa não é um companheiro, não consegue ter o papel de companheiro, é simplesmente um especialista em deficiência e acaba perpetuando ali, fazendo eterno esse papel da deficiência. Falta pouco para acabar. A função do profissional é poder melhorar, otimizar a relação com aquilo que ele tem. Tem que criar uma relação positiva, tem que ajudar, tem que fazer com que o papel seja importante. As contribuições dos apoios naturais, lógico, em alguns casos vão ter que ser ali mediadas pelos profissionais, porque essas relações nem sempre acabam sendo claras. Às vezes, as relações entre o trabalhador e os colegas dele estão ali um pouquinho diferentes do que deveriam ser. Então, lógico, todo mundo tem o direito de gostar ou não de alguém, mas a pessoa, o profissional, tem que ajudar, colocar os colegas no local, ou melhor, no lugar apropriado e ali onde o apoio é importante para o trabalhador com deficiência. É importante lembrar que esse profissional, ele não substitui, não entra a ser nenhum tipo de substituto do profissional com deficiência nem dos colegas. Na verdade, ele vai criar a relação positiva e só. Para finalizar, eu gostaria só de dizer que esse aqui é um trabalho que é muito vagaroso, é um trabalho de formiguinha. A gente vai mudando aos poucos, fazendo as coisas bem devagar. Se nós conseguirmos chegar no objeto final, a gente vai conseguir ter um profissional autônomo, independente e não vai ter essa ideia de ele como uma pessoa que não consegue fazer o trabalho. Já para encerrar, deixa eu ver se eu consigo mostrar duas fotinhos que eu trouxe aqui comigo. Como o computador praticamente não serve, ou não quer ser, não sei o que acontece com... Eu não sei, PowerPoint é um mistério do universo, mas enfim, olha só as fotos que eu trouxe aqui. Aqui temos um projeto que nós fizemos lá na Fundação, junto com a Prefeitura de Barcelona, e é um projeto muito legal, é um projeto que se chama Ajudante da Rua. E é pessoa que trabalha ali junto com a polícia local de Barcelona, como vocês veem aqui na foto. E são pessoas que ficam ali, talvez na entrada de uma escola ou em locais semelhantes. Vejam só. A garota que vocês veem ali, ela não é Bob Esponja, não. Ela é uma usuária, né? Ela, na verdade, ela parece Bob Esponja, mas não é. Ela é parte da fundação. O trabalho, na verdade, é ficar ali na porta da escola. Temos 6 pessoas trabalhando nesse programa. E em setembro, depois que o verão espanhol passar, agora vamos ter novas vagas ali, vai ter 2 vagas abertas. A função é ficar ali na hora da entrada e da saída das crianças da escola, e elas ficam ali dando esse suporte, ensinam que tem que atravessar pela faixa, esperar o farol, o sinal, esperar que os pais cheguem,
falam para os pais para não estacionarem em fila dupla, para não invadirem a calçada, enfim. E tem uma relação muito próxima também com os policiais ali, com a polícia. Eles fazem também uma série de relatórios e depois eles têm outra função, além disso, que a cada 3 meses eles vão na escola e mostram o trabalho deles, contam as incidências e as ocorrências que houve, para que a escola possa também trabalhar ali com segurança ali na rua. Também existe uma função interessante. Eles são ajudantes da polícia e eles acabam dando bronca em várias pessoas ali. Alguns deles são bem odiados na rua ali. Alguns pais olham para eles e falam, pô, lá vem ele de novo, lá vem ela. Especialmente aquele pai que adora uma infraçãozinha básica. Então, eu acredito que nós conseguimos sim quebrar algumas das ideias comuns, né? Que eles são muito simpáticos, muito carinhosos. Nem tanto. Faça uma infração de trânsito para você ver. E bom, essa última foto, esse rapaz, esse moçoilo, né? Depois do trabalho vem a aposentadoria. E bom, depois isso vai ser para o 4º Fórum Internacional, se me convidarem, lógico. Obrigado.